Romanos 12, 1 e 2, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Do jeito que você está, eu vou pedir para você estender suas mãos. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós vamos nesse momento à ministração da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, ser tocados pela Tua presença. Precisamos, Senhor, ser ajustados àquilo que o Senhor quer que nós sejamos ajustados. Então, Deus, em nome de Jesus, tira de nós toda a distração, que nada venha atrapalhar a ministração da Tua palavra, que possamos estar atentos, coração aberto, para ouvir, Senhor, a Tua voz. E, Pai, ouvir como diz na palavra. Ouvir é captar, entender e praticar. Em nome de Jesus, Pai, porque eu sei que o Senhor é bom, Tua misericórdia dura para sempre, e o Senhor é Pai zeloso, que cuida dos seus filhos. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Antes de entrar no texto, eu quero, aqui a título de introdução, trazer uma pergunta a você. Imagine que você se organiza e sai em férias, vai viajar. Você vai para um hotel, você está em outra cidade. Nesse hotel, você entra no quarto, olha para aquele quarto de hotel, e aí você toma uma decisão. Você olha e diz assim, não gostei dos móveis, não gostei da televisão, não gostei do frigobar. Vou fazer o seguinte, vou pegar todo o recurso que eu tenho dessa viagem, vou a uma loja, vou comprar móveis novos e vou colocar aqui nesse quarto de hotel. Vou trocar tudo que está aqui, vou tirar essa televisão que está aqui, vou colocar uma televisão nova, vou comprar um frigobar novo, vou colocar aqui, vou trocar e vou deixar arrumadinho. E depois de 2 dias, eu vou voltar para minha casa. A pergunta que eu faço é, você faria isso? Por que não? Gostei da resposta. Por que não é? Não. Como é que eu vou investir o meu recurso para trocar e mudar aquilo que não me pertence? Mas, sabia que de vez em quando a gente faz isso? A gente troca coisas que nós não deveríamos trocar? Não quarto de hotel. Mas eu estou falando de coisas mais valiosas. Eu estou falando de coisas espirituais. Por quê, pastor? Porque o versículo 2 que nós lemos aqui diz assim, ó, e não sedes conformados com este mundo. Conformar aqui significa entrar na forma, tomar a forma, amoldar-se. Paulo está falando, vocês são o povo de Deus. E o povo de Deus não pode ser igual ao mundo. Não pode pensar como o mundo, não pode agir como o mundo, não pode ser como as pessoas do mundo. Só que tem hora que nós nos assemelhamos a eles. Como? Nós deixamos de nos preocupar com o que é mais importante e valorizamos o que é menos importante. Vou melhorar. Tem momentos que a gente deixa de se preocupar com o que é eterno e passa a se preocupar com o que é passageiro. Como assim? A Bíblia vai nos dizer na Epístola aos Hebreus
que nós devemos tomar cuidado para não nos embaraçarmos com as coisas desse mundo. O que é se embaraçar? É você deixar-se atrapalhar por coisas que nós não deveríamos deixar. E aí, a gente fica igual as pessoas desse mundo, preocupado com quanto que eu vou ganhar. Preocupado com, eu tenho que comprar roupa de marca. Preocupado com, eu tenho que trocar meu carro, eu tenho que comprar um carro mais novo, eu tenho que ter um carro mais caro. Preocupado em mudar de bairro e morar numa casa grande, bonita. Glória a Deus e aleluia. Tem pecado nisso que eu falei? Tudo que eu falei? Não, não é pecado. Mas o problema é quando eu esqueço das coisas de cima para focar só nas coisas de baixo. Sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo, ou não deveríamos fazer planos para ficar. Porque aqui a terra não é nosso destino. A terra, nós estamos de passagem, o nosso destino é o céu. Só que a Bíblia diz que nós devemos fazer o quê? Nós devemos olhar para as coisas que são do alto. Devemos focar nas coisas que são de cima. E o que a igreja está fazendo hoje em dia? Focando nas coisas que são de baixo. Sabe, Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse assim, ó, que venha o teu reino. Mas a igreja hoje não está dizendo que venha o teu reino. A igreja hoje está querendo criar um reino na terra. Só que nossa vida aqui, ela é passageira. Deus sabe quanto tempo nós vamos ficar nessa terra, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas fato é que ninguém vai ser eterno nessa terra. E a pergunta dessa noite é, para onde que você está preparando a tua alma? Onde a tua alma vai passar a eternidade? Sabe, Jesus conta uma parábola. Ele fala de um homem que tem uma produção de grãos, frutos, extraordinária. E você já ouviu aqui comigo falar que eles dependiam disso para viver. Então esse homem, ele se tornou rico. E ele pensa, o que eu vou fazer com tudo isso? Aí ele fala, já sei, vou derrubar o meu celeiro, vou aumentar o celeiro, vou torná-lo maior para conseguir guardar tudo que eu produzi. E quando ele vê tudo guardado naquele celeiro imenso, ele senta e vem ao pensamento dele, agora eu só tenho uma preocupação. Ó minha alma, senta, deita, descansa e folga. Ou seja, não tenho mais nada com que me preocupar. Mas essa parábola termina com Jesus dizendo, louco, ainda essa noite pedirão a tua alma, e onde a sua alma vai passar a eternidade. Mateus, capítulo 6, diz assim, ó, 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e as outras coisas vos serão. Mas nós estamos invertendo, nós estamos buscando em primeiro lugar dinheiro, em primeiro lugar fama, em primeiro lugar sucesso, em primeiro lugar desenvolvimento profissional. E se sobrar tempo, aí eu vou pensar em Jesus. E estamos perdendo tempo que realmente importa, que é o tempo na presença de Deus. A pergunta que o Senhor está fazendo para nossos corações nessa noite é, se Ele voltar hoje, se Ele voltar agora, a gente vai ou a gente fica? Por que nós não queremos nos entregar? Paulo vai dizer sobre isso, Romanos 12. Ele vai dizer que ele roga, irmãos, rogar é clamar, é suplicar, é pedir. Ele está dizendo assim, ó, trazendo para a nossa língua, para o nosso tempo, pelo amor de Deus. É nesse sentido. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. A quem? A quem nós devemos apresentar nossos corpos?
a Deus. E por que que a gente está tão distante disso? Porque a Bíblia diz que nós devemos nos apresentar, mas nós estamos nos escondendo. O Senhor está falando, apareça diante de mim. E o que que nós estamos fazendo? Fugindo da presença dele. O que é apresentar? Apresentar é estar diante do Senhor disposto. E o que nós estamos fazendo? Fugindo da presença de Deus. Senhor, eu não me apresento não. Eu quero me esconder. E apresentar aqui, não entenda apresentar como aparecer para os homens. Porque Mateus, capítulo de número 6, o Senhor Jesus diz assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, fala com Deus no secreto, e o Deus que vê no secreto te recompensará. O Senhor está falando conosco nessa noite. Há quanto tempo eu não te acho no secreto? Por que que a gente tem dificuldade? Irmãos, tem pessoas que pelo tempo que tem no Evangelho, deveria estar ensinando, mas ainda quer estar sentado aprendendo. Tem gente que pelo tempo que tem no Evangelho, já deveria estar cuidando, mas ainda está pedindo cuidado. Tem gente que está no Evangelho que deveria estar em cima do altar ministrando o povo de Deus, mas não quer estar em cima do altar. Por quê? Porque o altar não é lugar para aparecer. Porque se você estudar pela Bíblia, altar é lugar onde se morre. Mas tem pessoas confundindo altar com palco. E é diferente. Palco é para aparecer. Altar desaparece quem ministra sobre ele. E aparece o Deus Todo-Poderoso falando através do ministro. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? O Senhor quer nos usar. O Senhor te chamou. O Senhor te levantou. Sabe por quê? Porque você é uma resposta. Você é uma resposta para essa geração. Você é uma resposta no teu trabalho. Você é uma resposta na faculdade. Você é uma resposta lá no teu condomínio. Você é uma resposta onde você passa. Porque Deus te chamou para fazer a diferença. Ele te chamou de luz. Ele te chamou de sal. E a pergunta que eu faço nessa noite é: onde está essa luz? Jesus disse que a luz, ela não existe para ser colocada debaixo da cama. Não. A luz tem que ser colocada no alto para resplandecer e fazer com que as trevas vão embora. Você entende isso? Tá difícil de entender? Onde estamos nós? Sabe, essa palavra está nos falando que nós temos um chamado. E o chamado de Deus para a nossa vida não se trata só de ganhar dinheiro, não se trata só de estudar, fazer faculdade, conquistar. Não. Irmãos, se nós dedicarmos toda a nossa vida nessa terra por propósitos que são meramente para nós, nada mais seremos do que pessoas fracassadas. O maior fracasso que existe é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não te mandou fazer. Ou você acha que onde Deus te coloca é aleatório? Deus dá empresa e a gente pensa que é sobre ganhar dinheiro. Não. Aquela empresa é uma embaixada do céu na terra. Quem entra ali é ministrado pela presença de Deus que está na tua vida. E às vezes a gente perde o foco. Ai, mas o dinheiro. Ei, o Senhor está falando nessa noite, não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Por que coisas não acontecem na nossa vida? Sabe, ontem eu ouvi uma palavra que me impactou. Espero que também tenha o mesmo efeito sobre você.
Nós estamos num povo que está dizendo, Senhor, por que o mar não abre? E o Senhor está dizendo, cadê a multidão atrás de você que você está guiando? Porque se tivesse uma multidão com você, o mar abriria. Nós estamos falando, Senhor, mas só tem 5 pães e 2 peixes. Por que o Senhor não multiplica mais? E Ele está falando, cadê a multidão que você vai alimentar? Porque a gente só olha para nós. O mundo gira em torno de mim. O propósito do universo sou eu. E o Senhor está falando, você está errado. Eu te chamei para viver algo muito maior. Irmãos, me perdoe, mas será que você se converteu de verdade? Se você consegue dormir, descansar, pensando que tem milhares de almas indo para o inferno todos os dias, e que a gente passa dia sem abrir a boca para falar do amor de Deus, e para você tá tudo bem, você precisa se converter. Como assim? Será que o seu coração não dói de olhar para o lado e ver pessoas que estão na casa de Deus, mas estão dormindo? E eu não falo fisicamente não, eu estou falando espiritualmente. Não discernem nada com nada, não entendem nada com nada, apenas entram e saem. Entram e saem. Mas a palavra de Deus não entra. Você consegue ficar bem com isso? Sabe, a igreja também vai passar por um julgamento. E naquele julgamento, não para condenação, mas o Senhor vai olhar para nós e vai dizer assim, cadê as obras das suas mãos? Aí a gente pode dizer, Senhor, eu fui um baita administrador de empresas. Pegava empresa quebrada e levantava e deixava no azul. E Ele vai olhar para nós e falar assim, mas eu não te chamei para isso, eu te chamei para ser um evangelista. Sabe, talvez um de nós vai dizer assim, Senhor, mas eu era um baita professor, e o Senhor vai falar, mas eu não te chamei para ser professor no mundo, eu te chamei para ensinar o povo de Deus. Mas você olhou e falou, isso não é responsabilidade minha. Como não? Quantos aqui são filhos? Você tem algum nível de responsabilidade para com seus pais? Sim, nós estamos na casa do nosso Pai celestial, nós temos responsabilidade também. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está dizendo, irmãos, pelo amor de Deus, se apresenta. Para de fugir. Até quando você vai fugir do seu chamado, do seu propósito? Até quando? Até quando você vai saber que Deus te chamou e você vai fazer de conta que Deus não te chamou e você vai ver os seus irmãos sobrecarregados dentro da casa, mas vai fingir, fazer de conta que está tudo bem? Em nome de Jesus, eu espero que esse silêncio seja de meditação, não de que não está entendendo nada. Até quando? Você olha para o lado, tem um irmão que já está esgotado. Você olha para o outro, tem outro irmão que já está, meu Deus, eu não aguento mais. E eu acho que eu sou um cliente. Não tocou a música que eu gosto. Vou fazer uma reclamação. Onde é a caixinha de reclamação? Mas talvez era para você estar aqui ajudando a ministrar. Era para estar ajudando. Mas, paramos de olhar para aquilo que é mais importante e começamos a focar naquilo que é passageiro. E posso falar uma coisa para você? O inimigo das nossas almas é especialista em fazer a gente tirar o olho do que é eterno e colocar o olho no que é passageiro. Olha para Mateus capítulo 4. Jesus jejuando 40 dias e 40 noites. O diabo diz assim para Jesus,
Por que você está com fome? Transforma essas pedras em pães. Pedra é duradoura, é firme. Tira a firmeza. Vai porque é perecível. E você acha que ele fez isso só com Jesus? Faz isso com todos nós. Ei, troca sua primogenitura por um prato de lentilha. O que adianta ser primogênito? Pega um prato de lentilha que é melhor. Ei, tira os olhos das pedras, pega os pães. E sabe o que eu aprendo pela palavra? Sempre o inimigo vem trazer o pior para nós. E se a gente tiver coragem de rejeitar a proposta do inimigo, tem um banquete do Senhor chegando depois. O problema é quando a gente aceita a oferta do inimigo. Sabe? Lembro de um pastor que foi pela primeira vez a um restaurante. Ele chega no restaurante e sabe que restaurante tem entrada, né? Tem entradinha. Aí vem aquele pãozinho. Ele não sabia, falou assim, eu acho que é o que tem para comer aqui. Ele botou para moer no pão. Pão, se encheu de pão. Quando foi a hora realmente da refeição, ele não tinha mais fome. E a gente está fazendo isso. Estamos enchendo a barriga do pão do mundo, quando Deus tem um banquete maravilhoso para nós. E quando chega o banquete, a gente diz, já estou cheio. Não quero. Não aguento mais. Apresente seus corpos em sacrifício vivo. Sacrifício, Paulo está falando do Antigo Testamento. Eles tinham que pegar um cordeiro, levar ao templo, e o sacerdote pegava o cordeiro e matava o cordeiro. Paulo está falando que agora não tem mais cordeiro, porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já foi imolado, que é Jesus de Nazaré. Mas ele está dizendo que agora eu tenho que me oferecer como sacrifício. Você tem que se oferecer como sacrifício. E eu vou te falar que quando aquele ofertante entregava a ovelha já não pertencia mais a ele, já estava na mão do sacerdote. Quem entregou sua vida a Jesus aqui? Aí eu te pergunto, se você entregou sua vida para Jesus, como é que você faz o que você quer e não faz o que ele quer? Não, entreguei a vida para Jesus, mas quem manda na minha vida sou eu. Entregou não. Tem certeza? Você já viu? Te dou um negócio e depois eu falo, devolve o que eu te dei. Mas não era dado? Eu mudei de ideia. É isso que nós estamos fazendo. Sacrifício vivo. Sabe, Spurgeon fala que a grande dificuldade desse texto é isso aqui. Sacrifício vivo. Por quê? Porque o sacrifício, quando ele está vivo, ele tenta fugir do altar. Ele tenta sair correndo do altar. Então, todos os dias, eu tenho que acordar e falar, eu submeto a minha vontade à vontade do Senhor. Eu submeto a minha carne à presença de Deus. Eu submeto os meus desejos a Jesus. Eu submeto a minha vida à vontade de Deus. E tem que ser santo. Se desviar do mal. Se submeter ao Senhor. E aí nós nos tornamos agradáveis a Deus. Tem pessoas que Deus olha e diz assim, aquele é meu filho, aquela é minha filha. Tem pessoas que desagradam a Deus. Quem somos nós? Qual dos dois grupos? A nossa vida agrada a Deus? Ou a nossa vida entristece o coração de Deus? Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso... Essa renovação do entendimento aqui é do grego metamorfo. Metamorfo vem de metamorfose, vem de metamorfo. Significa mudança. Ei, eu pensava de um jeito, mas agora o Espírito Santo habita em mim e ele é quem dirige os meus passos. Vai ter vontade, vai ter momentos que a minha vontade será contra a vontade de Deus. Mas eu tenho que submeter a minha vontade à vontade de Deus.
Você acha que isso é fácil? Não, não. Tem dia que você fala, eu não quero, mas o Espírito Santo fala, mas eu estou te mandando. E aí você tem que olhar para ele e falar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem dia que ele vai falar para você, fala, e você vai falar, mas eu não quero, e ele vai falar, abre a boca e fala, mas eu não sei falar, não é sobre você, mas é sobre mim que habita em você, eu vou colocar as palavras na tua boca para você falar. Vai ter dia que ele vai falar para você, ó, fica quieto, e você vai ter que morder a língua para ficar quieto. Queria falar, e ele vai falar, mas não é para você falar. Se você ouve o Espírito Santo, você é transformado por Deus. O caráter de Cristo resplandece em nós. E aí sim, nós somos filhos e filhas de Deus. Eu te pergunto, quem é que governa a tua vida? Talvez você está querendo viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se não tiver entrega, se não tiver renúncia, não tem boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor te chamou para coisas muito maiores do que você está vivendo. O Senhor te chamou para coisas eternas. Para de olhar para o passageiro e olha para aquilo que é eterno. Abra teus olhos espirituais nessa noite. Nós vamos participar daqui a pouco da ceia do Senhor. E não é sobre um pão e sobre um suco de uva. É sobre o corpo de alguém que se entregou por inteiro por nós. E a gente não pode participar da ceia indignamente, sem entender o significado da ceia. Porque quem participa do corpo e do sangue indignamente está comendo e bebendo para o seu próprio juízo. É por isso que entre vós há muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Desperta. Desperta. Jesus está voltando, igreja, desperta. Acorda. Não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre estar com vontade ou não estar com vontade, é sobre a vontade dEle sobre nós. Você consegue entender isso nessa noite? Ah, irmão, se eu pudesse, eu queria abrir a cabeça assim, colocar lá dentro, assim, o esboço. Mas não pode, não é por força, não é por violência. É por se entregar. E eu convido você a se colocar de pé nessa noite. Entenda, irmãos, de uma vez por todas, vou usar as palavras de Paulo. Pelo amor de Deus! Entenda, você não é cliente. Você não pagou a entrada aqui, você não está assistindo um espetáculo. Você está vindo aqui para cultuar conosco. Qual é o nível de culto que você está apresentando a Deus? Será que tem culto? Porque adorador, por onde ele anda, ele vai levantando um altar e fazendo culto. Ah, irmão, é lindo demais o povo de Deus. Você pode estar em qualquer lugar, às vezes até no trabalho. Você encontra outro filho de Deus, começa a conversar, o coração já começa a queimar, você já se anima na presença de Deus, já sente a presença de Deus. Fala, eita, Jeová, preciso dar uma segurada aqui, que senão daqui a pouco o negócio aqui é forte. Por quê? Porque é adorador. Quando é adorador encontra com o adorador, é culto. Não tem jeito. Agora, espectador não gera nada. Espectador só gera demanda. O Senhor não te chamou para ser espectador. Ele te chamou para fazer parte de uma família. E como parte de uma família, você tem responsabilidades. Como eu também tenho responsabilidades. Será que nós estamos vivendo o que Deus tem para nós? Feche seus olhos. Quero que você olhe para a sua vida nesse momento. Como você tem andado diante de Deus? Sabe, nós não precisamos andar em santidade para sermos salvos, não.
A salvação já foi garantida por Jesus na cruz do Calvário. Mas é porque nós somos salvos, nós temos que andar em santidade. Como a Bíblia diz, nós temos que andar de modo digno à vocação com a qual nós fomos chamados. Você está andando de modo digno? Você está andando como filho de Deus, como filha de Deus? Seu comportamento é de homem de Deus, de mulher de Deus? Como você está? Como é que está essa casa? Como é que está essa pessoa? Eu vou fazer 2 convites e nós vamos para a ceia. Convite número 1. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus? Eu acho que todo mundo aqui já entregou, né? Ô, Glória, você não entregou a vida para Jesus, não? Sério? Oxe, então vem para cá. Nós vamos orar. É agora. Glória a Deus. Isso. Tá com quantos anos, Ju? 13? Eita, glória. Graças a Deus. Segundo convite. Tem alguém aqui que diz, pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus. Na verdade, assim, eu entreguei minha vida para Jesus, mas, tipo assim, quem manda sou eu. Sabe assim, Jesus? Pastor, deixa eu te explicar. Se fosse um carro, a minha vida, eu entreguei a chave, eu tinha dado a chave para Jesus. Mas aí eu falei, não, devolve a chave aqui, o documento, vai no banco de trás. Não vem nem do lado, não, no de trás. Que é para não dar muito palpite, não. Né? E eu vou dirigir a minha vida do jeito que eu quero. Mas hoje, você diz assim, é verdade, o Senhor falou comigo. Até quando eu vou me preocupar com as coisas passageiras e deixar as eternas para lá? Eu quero me reconciliar com Deus, pastor. Se tem alguém aqui nessa noite que deseja se reconciliar, vem aqui à frente para nós orarmos juntos. Ai, pastor, eu não vou ir na frente, não. Ai, que vergonha. Filipenses capítulo 2, da mesma sorte, mesmo sentimento, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação de ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Ele era Deus, ele se esvaziou da sua glória, veio a essa terra. Ele é Deus, mas ele andou como servo. Ele é Deus, mas morreu na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque ele te ama. Só porque ele te ama. Isso. Não é vergonha. É a maior honra que existe. É a gente se alinhar diante de Deus. Vergonha é passar uma eternidade no inferno. Isso é vergonha. Eu não quero. E também não quero que você passe. Isso. Deixa o Espírito Santo tocar teu coração nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ele ama. Se ele está falando com você, antes de tudo tem assim, ó, eu te amo, e porque eu te amo, eu quero que você se alinhe. Tem mais alguém nessa noite? Mais alguém que abre o coração nessa noite e diz, pastor, eu estou ajustando a minha casa, a minha vida hoje diante de Deus. Não perca a oportunidade. Nós não sabemos o tempo que cada um tem. Só Deus sabe, porque Ele é dono do tempo. Só Deus sabe. Aleluia. O Espírito Santo está operando nessa noite. Convido a igreja a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Diga assim comigo. Trabalha, Espírito Santo. Toca nos corações, Espírito Santo. Quebra correntes nessa noite. Se tiver alguém que quer se entregar ao Senhor e está preso, que seja livre em nome de Jesus.